Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, que acontece todo ano, o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Estamos agora com a psicóloga Márcia Mello, que irá falar um pouco sobre o tema. Olá, Márcia. Olá, é muito prazer, obrigada por estar aqui, para falar de um tema tão importante. Eu que agradeço a sua disponibilidade do seu tempo e da sua agenda. Vamos direto para a primeira pergunta. O que é o Setembro Amarelo e por que ele é um mês tão importante? O Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção, e ações dedicadas sobre o tema sobre o suicídio. Ele é extremamente importante, a gente fala que é uma das campanhas mais importantes na área da saúde, porque ainda falar sobre o suicídio é um tabu. Então, a campanha em si, ela promove iniciativas durante todo o mês, para se falar sobre o suicídio e como tudo isso desenvolve. Então, ele tem essa importância, essa relevância maior, porque não é fácil falar sobre sofrimento. Então, as pessoas, elas vivem durante muito tempo essa negação na maioria das vezes de doença, porque muitas pessoas às vezes já estão deprimidas, já estão em processos de alguma doença emocional. Então, ela entra nesses processos de pensamento suicidas e a grande maioria começa as suas tentativas. Então, é preciso falar sobre isso. Enquanto nós continuarmos negando que a doença existe, a gente vai ver ainda muitos casos de suicídio. Então, a gente utiliza o Setembro Amarelo como se fosse o carro-chefe para falar sobre o assunto. Exatamente. Não que a gente não tenha que falar durante o ano, mas o setembro ele acaba sendo a campanha principal, onde tem muito mais processos dentro do país que promove ações para falar muito mais efetivamente sobre o tema. Mas durante todo o ano é preciso também falar, conscientizar, incentivar as pessoas a falarem sobre o seu sofrimento, porque sofrer sozinho, a pessoa vai acumulando isso ao longo do tempo e ela vai ficando cada vez mais doente. Okay. Então agora a gente vai para a segunda pergunta. Qual é o principal objetivo da campanha do Setembro Amarelo? O principal objetivo, Christopher, é o que eu já falei para você de início, é falar sobre essas tentativas, esses pensamentos, é falar sobre o tema. Negar nunca é a melhor opção. Nós precisamos falar. Eu sei que quando o assunto inclui a palavra morte, as pessoas têm um problema de falar sobre a morte. A morte ainda é algo enigmático para as pessoas, mas nós precisamos falar. É a única forma que a gente tem de incentivar pessoas que estão em sofrimento, que às vezes não tem uma abertura, não tem uma ajuda, não tem com quem conversar. Às vezes, se você promover alguma iniciativa na sua escola, no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, essas pessoas, às vezes, elas tomam coragem de falar do que está acontecendo na sua vida e não vai ser a próxima vítima e ser noticiada, não vai virar mais só uma estatística. Então, a gente precisa falar sobre o suicídio. É igual aquela frase que é bem usada, falar é um ato de coragem e ouvir é um ato de amor. Exatamente. E saber ouvir, Porque eu falo que muitas pessoas escutam, mas não fazem nada com isso. Então, não é só ouvir, não é só estar disponível para aquela pessoa, mas também mostrar respeito pelo sofrimento dela, e estar ali, aberto a dar esse suporte que talvez essa pessoa tanto precisa. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Como as redes sociais podem afetar a saúde mental dos jovens e dos adolescentes? Isso. As redes sociais, ela tem um poder extremamente positivo e negativo. Depende de como você vai usar. Hoje a gente pode dizer que elas estão afetando de maneira negativa por causa da superexposição. O jovem fica muito tempo em rede social e principalmente se comparando a um padrão que a rede social, a internet e a mídia está impondo a eles. Então é uma imagem perfeita, pessoas bem-sucedidas financeiramente,
um padrão que, se a gente olhar, ele não existe na realidade, né? Mas esse jovem, ele acaba vendo isso como algo que deva ser atingido, e aí na maioria das vezes a gente não consegue, né, essa perfeição que não existe, e aí é onde começa a desenvolver muitas doenças, né? Depressão, começa a pessoa a ter muita baixa autoestima, porque ela não consegue atingir aquele padrão de beleza estética que a rede social está impondo para ela, e isso vai só agravando, né? Então, as redes sociais foram criadas para trazer a comunicação, e a comunicação é a base do Setembro Amarelo, né? Comunicar o que você está sentindo. Então, quando a gente começou a utilizar ela da forma errada, nós criamos um problema onde nós poderíamos ter achado a solução. Exatamente. Então, a rede social, na verdade, o nome já diz, para socializar. Exatamente. Só que assim, socializar seria uma ponte para ligar eu a você, né, para que a gente pudesse se encontrar, ir numa festa, nos divertir. Só que não é isso que acontece hoje. A gente fica ligado só no celular, só nos comunicando via internet. E como nós podemos usar as redes sociais de uma forma mais saudável? Eu acredito que, primeiro, sempre, os pais responsáveis, eles têm que colocar limites. O grande problema que nós chegamos na atualidade é a falta de limite, tá? Então, assim, hoje, se dá um celular para uma criança de meses, né, brincar, como se fosse uma coisa natural, e não é. Então, eu acredito que, se você souber o que o seu filho está acessando, se você tiver um acompanhamento muito mais de perto, você já vai estar orientando e mostrando para ele que não tem essa necessidade de tanta exposição e de ficar tanto tempo. Tem tantas outras coisas que a gente pode fazer, né, sem ter o uso da internet, sem ficar tanto tempo trancado dentro de um quarto, só, né, ali com uma tela, conversando com pessoas que às vezes você nunca nem encontrou essa pessoa pessoalmente. Então, a supervisão, a orientação e o acompanhamento é a melhor prevenção para qualquer tipo de doenças e problemas emocionais que possam acontecer com essa criança e com esse jovem no futuro. Então agora vamos para a próxima pergunta. Quais são alguns sinais de alerta que podemos observar em um amigo ou colega que está passando por dificuldades emocionais? Os primeiros sintomas que a gente consegue observar é a mudança de comportamento. Uma pessoa que às vezes era extremamente retraída, ela começa a ficar um pouco mais expansiva. E ao contrário também, aquela pessoa que ela era muito expansiva, ela pode tender a ficar, né, mais reservada. Então, o comportamento da pessoa é o primeiro sinal de alerta. Tá? Então, as pessoas que convivem com essas pessoas que estão nesse processo, né, de pensamentos suicidas, ela muda o seu comportamento, ela muda o humor, ela muda a forma de se colocar, né? As coisas que ela gostava de fazer, às vezes ela deixa de gostar de fazer, ou ela começa a introduzir na vida dela processos destrutivos, né? Como se fosse um adiantamento do que ela já gostaria de fazer no futuro, né, que é uma tentativa de suicídio. Então, assim, eu vou entrar num carro onde eu sei que a pessoa está alcoolizada, quem sabe acontece um acidente, já vai adiantar, eu não vou ter que... né? Então, ela começa a introduzir assuntos e processos, ações na vida dela destrutivas. Então, o comportamento, ele é a principal ferramenta para quem está do lado observar, né? Porque a gente sabe quando um amigo ou quando a gente mesmo, a gente não está bem, porque a gente muda a forma de agir, de se colocar, né? No nosso dia a dia, até dentro das nossas atividades, a gente muda. Teve uma publicação que a gente fez no Instagram que falava sobre alguns sinais, e alguns dos sinais que nós colocamos foi o descuidado com a higiene pessoal, né, que também é uma forma de representar essa mudança de comportamento. A pessoa que era muito limpa, às vezes ela pode ficar um pouquinho mais desleixada, ou a pessoa que era desleixada, ela pode ficar organizada demais, né? É a mudança de um hábito. Nós temos um padrão pré-estabelecido, né? Quando você começa a observar que essa pessoa mudou esse padrão, o que aconteceu?
ela está vivendo um momento positivo ou negativo da vida dela? Porque também pode ser positivo. Às vezes ela era desleixada, ela começou a se arrumar um pouquinho mais, talvez encontrou um amor, ou então, eu estou focando num trabalho que exige uma aparência melhor. Então também pode ser algo positivo, mas é necessário a gente observar. Porque do mesmo jeito que pode ser positivo, pode estar começando um processo negativo na vida dessa pessoa e que pode desencadear no futuro, né, um suicídio. Se a gente notar esses sinais, esses padrões de comportamento, o que a gente pode fazer para ajudar? Como podemos iniciar essa conversa com a pessoa? Eu falo que é sempre o padrão. Muitas pessoas que estão nesse processo, elas não gostam de falar sobre o assunto porque elas acham que as pessoas não vão compreender o que elas estão vivendo. Porque a depressão, que é a principal doença que desencadeia, né, os processos suicidas, ela ainda é taxada como frescura para a maioria das pessoas. É como se as pessoas não estivessem vivendo aquele sofrimento. Então, muitas pessoas não gostam de falar sobre isso. Então, inicia com uma pergunta básica. Você está precisando de ajuda? Como é que você está? Como que está o seu dia? Né? Eu estou vendo que você anda diferente. Perguntas simples, perguntas que você não vai chegar já falando, você está assim, eu estou percebendo que você está com pensamento. Não. Estou percebendo que você está doente? Não, coisas simples do dia a dia. Estou percebendo que você está diferente, ou então como você está. Estou percebendo que você está mais fechada. Coisas simples, porque talvez é a abertura que essa pessoa também está precisando para ela falar alguma coisa. Normalmente eu faço essas perguntas e eu consigo uma abertura, né, para iniciar uma conversa com a pessoa. Porque de início você não vai falar sobre isso. Mas aí no decorrer da conversa as coisas vão começando a se encaixar e a pessoa consegue se abrir, né, sobre o que ela está sentindo, esse sofrimento talvez que ela já está vivenciando. Agora vamos para a próxima pergunta. Onde podemos encontrar ajuda profissional, seja ela na escola ou até mesmo fora da escola? O ideal sempre é a busca pela ajuda profissional, sempre. É um profissional da área da saúde, né, um psiquiatra e um psicólogo, que eles são os profissionais adequados para fazer uma boa avaliação do caso da pessoa. Mas, inicialmente, a gente pode começar, por exemplo, na escola. O professor, ele tem essa visão de ver que o comportamento do seu aluno mudou, né? Então, os professores, os coordenadores, os próprios diretores, eles têm essa ferramenta. Né? Apesar deles não serem profissionais ligados diretamente à área da saúde, mas eles têm, né, durante a sua formação, eles têm essa capacitação, esse olhar de ver que o comportamento do seu aluno mudou. Então, dentro da escola, na maioria das vezes, a gente consegue ter esse olhar. Né? Eu trabalho no Instituto Mirim, onde lá a gente promove muitas ações, muitas discussões sobre vários temas, principalmente sobre a área, né, da saúde mental, e eu consigo, através dos temas que eu desenvolvo com eles, eu consigo verificar o comportamento deles através disso. Então o professor ele tem essa capacidade, né? E os amigos também, as pessoas que convivem diretamente, é aquilo que eu falei anteriormente. Você percebeu que seu amigo está mudando de comportamento? Tenta investigar o que está acontecendo. Pode ser algo positivo, mas pode ser algo extremamente negativo. Eu tenho outra pergunta também, que é: o que a escola e os professores podem fazer para ajudar os alunos a se sentirem mais à vontade para falar sobre esse assunto, né, sobre os seus sentimentos? É um assunto, que nem eu falei no início, extremamente delicado, porque falar sobre morte nunca é positivo. Por isso que a gente não pode chegar falando de supetão sobre, né, o assunto. Então, eu acho que a maneira mais bacana de se promover isso com a adolescência, principalmente, é promover ações dentro da escola, usando as próprias matérias, para fazer com que o aluno desenvolva atividades sobre o tema. Então, pode ser atividades lúdicas, teatro, um ciclo de palestras, um ciclo de debate sobre o assunto, trazer talvez profissionais da área para apresentar palestras, ou então um bate-papo, né, de discussões onde os alunos possam desenvolver, por exemplo,
numa matéria, por exemplo, de língua portuguesa, eles desenvolvam as questões e chamem um profissional para responder essas questões. Então, assim, a partir desse momento, as pessoas que às vezes estão um pouco fechadas ali no seu sofrimento, ela começa a entender que ela não está sofrendo sozinha, que também tem outras pessoas que sofrem parecido. Então, elas não se sentem isoladas e aí elas têm essa abertura para falar. Na maioria das vezes, quando a gente aborda essas coisas em escola, no final, sempre tem alunos que vêm conversar com a gente. Então, é um momento que a gente tem ali de dar um suporte de primeiro momento para essa pessoa começar a buscar ajuda. A gente já teve apresentações aqui na escola. Se eu não me engano, o nome é Projeto Vida. Era um projeto que apresentava teatros sobre o tema. E sempre no final, eles falavam, os diretores e coordenadores da escola falavam: quem quiser conversar com eles, podem ir ali no canto conversar com eles. E tinham vários alunos. A gente observava, tinha muitos alunos que a gente via que por fora que parecia estar tudo normal e por dentro eles estavam passando por situações muito complicadas. Eu mesmo tenho uma amiga que já conversou com eles. Eu achava que ela estava super bem e depois uma vida normal. E depois, quando ela saiu da conversa com eles, ela estava se derramando em lágrimas. Então, assim, são questões que os professores têm que abordar, mas eles têm que chegar de uma maneira mais sutil, né? Como o Projeto Vida eles fazem. Eles apresentam teatro, tem piadas no meio do teatro para descontrair, mas sempre é um tema que aborda toda essa questão. É sempre focado no tema central do Setembro Amarelo. Porque assim, é um tema importante, mas é um tema pesado. Se você chegar com a carga que o tema tem para falar sobre ele é difícil. Então você tem que trazer essa abordagem de uma maneira, primeiro, descontraída, para chamar a atenção do jovem, e depois falar realmente sobre essa parte mais pesada, porque ela também é necessária. É preciso se entender os sintomas e é preciso entender que não é fácil o sofrimento, mas ele tem que ser cuidado. E para que isso aconteça, a gente tem que buscar ajuda. Exatamente. Agora vamos para a próxima pergunta. Qual é a importância da rede de apoio, como amigos, famílias, professores, para quem está passando por essa fase de sofrimento, né? A rede de apoio ela é extremamente importante. O sofrimento em si, ele já cria um isolamento. Se a pessoa ela não tem esse suporte, se ela não tem com quem contar, fica muito pior. Então, assim, e muitas pessoas não têm essa abertura, por exemplo, em casa, né? A gente, às vezes, quando conversa com jovens sobre o assunto, a gente vê a dificuldade que eles têm, às vezes, de falar sobre o seu sofrimento dentro de casa. Lembrando aquilo que eu falei, a doença mental, apesar de ter tido uma evolução muito grande, né, na rotulação, mais ainda, ir a um psicólogo, ir num psiquiatra, ainda é classificado como se a pessoa, né, no popular, fosse louca. Exatamente. Então, quando fala assim, a pessoa precisa de um psicólogo, ela precisa ir num psiquiatra, a família fala, não, mas meu filho não está louco. Então, a gente precisa tirar esse estigma, a gente precisa tirar esse rótulo definitivamente, para que as pessoas entendam que a gente precisa de ajuda. Todo mundo hoje, na atualidade, deveria passar por um psicólogo, até para não adoecer no futuro, né? A gente não vai só num psiquiatra, num psicólogo, quando a gente já está doente. O correto seria a gente prevenir, a gente ir antes, falar, né, sobre as nossas angústias, sobre as nossas dificuldades, para que a gente não adoecesse. Só que ainda, né, o processo é ao contrário. A gente vai buscar o atendimento quando a gente já está doente, né? Então, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa dar abertura para as pessoas. O grande problema do adoecer na doença mental é a gente nunca estar disponível para as pessoas. E quando eu falo estar disponível, Cristo, não é aquele negócio, eu estou aqui. Mas a pessoa começa a falar sobre o sofrimento dela, sobre a história dela, você não dá nem 5 minutos de atenção e aí você já tem as suas coisas para fazer, né? O estar disponível é você ficar ali, é você realmente demonstrar para a pessoa que você está com atenção naquilo que ela está falando. Isso é estar disponível para alguém.
E isso não acontece na maioria das vezes. Agora, para finalizar, qual mensagem a senhora deixa para o pessoal que está assistindo, para como eles deveriam cuidar da saúde mental dele e como eles podem se prevenir, né? Bom, é um tema difícil, complicado, mas precisa ser dito. Então, a mensagem que eu quero deixar para quem está nos assistindo, primeiramente, não sofra sozinho e não negue que você não está bem. Esse é o grande problema. A maioria das pessoas que estão em processos de doenças emocionais, elas fingem de conta que não estão sentindo o que elas estão sentindo. E isso vai agravando a doença, né? E ela vai entrando num processo emocional de sofrimento muito difícil. Então, a minha orientação é: não finja que você não está sofrendo, não finja que as coisas não estão acontecendo e busque ajuda. Como que eu posso buscar essa ajuda? O ideal sempre é a ajuda profissional, né? Buscar um psiquiatra, um psicólogo, mas se no início isso não for possível, converse com alguém da sua confiança, um professor, né? Um amigo, um familiar, mas fale sobre o que você está sentindo. É muito importante falar sobre o que a gente está sentindo, sobre os pensamentos que a gente está tendo. É a única forma da gente tratar alguém que está em sofrimento emocional, essa pessoa conseguir expor, né, o que ela está sentindo. Então eu peço que não negue o que está sentindo, Christopher, e fale sobre o assunto, sempre.